O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria, e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo diácono Ipojucã, irmãos, irmãs, celebramos a solenidade da ascensão do Senhor, a sua subida ao céu, como acabamos de escutar na conclusão do Evangelho de São Lucas, que acabamos de escutar. Poderíamos traduzir a solenidade de hoje na profecia de Isaías, capítulo 55, versículos de 10 a 11. Talvez a gente não tenha em mente essa citação, mas tem uma música que nos ajuda a lembrar o que é que significam estes dois versículos. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar-nos. De novo, é como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar. A palavra volta a Deus. A palavra veio como chuva, desceu, produziu os seus frutos, fecundou a terra, e agora ela volta. É o que a profecia de Isaías 55 nos diz. Ela não volta sem ter produzido o seu efeito. Assim é a chuva, assim é a palavra. A palavra veio como chuva, desceu e fecundou em nós o que? O amor de Deus. Fecundou o rosto novo de Deus, diferente das visões obtidas em outras religiões. Porque o rosto de Deus agora é o rosto do Pai, apresentado pela palavra. E a palavra fecundou os frutos. O maior fruto está aí, a igreja, que continua tudo aquilo que Nosso Senhor nos deixou.
Estão aí os sacramentos. O sacramento dos sacramentos, o pão da vida eterna. Nosso Senhor, que receberemos daqui a pouco na Eucaristia. Então, a palavra verdadeiramente produziu seu efeito, como a chuva, e agora volta, retorna para Deus. Eis a solenidade da Ascensão do Senhor. Muito bem sintetizada nestes 2 versículos. Partindo da liturgia desse domingo, nós escutamos a conclusão do Evangelho de São Lucas, após vários domingos que escutávamos João. Agora Lucas volta e conclui o seu Evangelho com a ascensão do Senhor. O que poderíamos destacar da liturgia, olhando a primeira leitura, que também é de São Lucas, dos Atos dos Apóstolos, e o Evangelho? Vamos fazer 7 pontos. Primeiro ponto importante, a bênção. O Evangelho diz que Nosso Senhor se despede abençoando. No início do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, o anjo vai anunciar a Zacarias que ele vai ser pai e que sua esposa Isabel, estéril, vai dar à luz. Zacarias está no templo. Ele entra lá no lugar dos sumos sacerdotes, no Santo dos Santos, e lá ele tem a aparição do anjo. Mas a sua desconfiança gera o quê? Ele fica mudo. E por isso ele não sai fora do templo para dar a bênção que deveria dar ao povo, que está lá esperando no rito. E essa bênção fica silenciada lá no 1º capítulo. Ela volta no último. A conclusão do Evangelho. Começou com uma bênção que não foi terminada. E agora ela se conclui, porque agora é a bênção da plenitude. A bênção da abundância. A bênção da riqueza. A bênção que sela o compromisso de Deus com a humanidade. A bênção é o primeiro ponto. Dessa bênção, segundo ponto, a gente pode encontrar o quê? O cumprimento de todas as promessas. Deus, desde o Antigo Testamento, havia feito uma promessa. E aqui a gente pode resgatar a figura emblemática de Abraão. E Abraão escutou que Deus haveria de fazer uma promessa semelhante a uma multidão que poderíamos associar às estrelas do céu e às areias do mar. Pois bem, a promessa de Deus agora, de geração em geração, se cumpre. Aquela promessa que também Nossa Senhora, no início do Evangelho de São Lucas, havia cantado no seu Magnificat, que por sinal escutávamos na liturgia de ontem, da visitação. A promessa de Deus se realiza, segundo ponto. Terceiro ponto, parece que ele indo, ele se separa, se distancia, e é o inverso. A subida do Senhor ao céu nos une mais a Deus, não nos separa. E por isso, celebrar a solenidade de hoje é celebrar a união do homem com Deus e de Deus com os homens. Agora, sentado à direita do Pai, ele dá aos homens a graça de estarem unidos totalmente a Deus. Então é a celebração da unidade, da união do homem com Deus, de Deus com os homens. Dessa união, nós podemos tirar o quarto ponto, que é o quê? O que é que nos une agora? É que em Deus foi elevada pela liturgia de hoje, da Ascensão,
a frágil natureza humana. Em Deus agora tem carne humana. Por quê? Porque o evento de Cristo elevou, o evento pascal elevou em corpo e alma. É a ressurreição, é a nossa fé. Logo, agora, em Deus tem carne humana. Tem o quê? Tem um corpo humano. E por isso, é essa carne que nos une agora a Ele. Em quem? No Filho. Agora, na carne está o entendimento da união. E foi Ele que assim o quis, nos unir a Deus. Agora, o acesso dos homens a Deus está escancarado, aberto, pleno. Os homens podem sim chegar a Deus por este mistério. Dessa carne aqui, que é o quarto ponto, a gente chega no quinto ponto. Essa carne, esse corpo, tem um nome. E um corpo não existe sem cabeça. A cabeça é Cristo, disse São Paulo na segunda leitura. O corpo que foi elevado é o corpo que ele constituiu e deixou aqui na terra. O corpo é a sua igreja, somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. Verdade é essa que a gente celebra no batismo. No batismo nós nos tornamos membros do corpo. E por isso, essa verdade agora se fundamenta em que? A cabeça está lá, no céu. O corpo não pode ficar aqui. O corpo tem que também lá chegar. E aqui está a beleza do evangelho de hoje, porque o que é que está escrito no início do texto? O Cristo sofrerá, ressuscitará no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados conversão e perdão dos pecados. É partindo desse pilar, conversão e perdão dos pecados, que os homens terão acesso a Deus, participando do seu corpo. É na igreja que está o sacramento da reconciliação dos homens com Deus. É a igreja que, como diz o Concílio Vaticano II, é sacramento universal de salvação. É a igreja que possui plenamente todos os elementos de salvação. E por isso, agora fica claro que o quinto ponto, o corpo, nos diz o quê? Que unidos à cabeça, poderemos um dia também estarmos no céu. A nossa salvação chegou. Por isso o cumprimento das promessas. E aí o sexto ponto é qual? O sexto ponto é que o texto nos apresenta que os discípulos, e os discípulos são o sexto ponto, enquanto no corpo eles têm uma missão. Qual é a missão deles? É anunciar o que foi escrito. É anunciar o que nosso Senhor deixou. Os discípulos têm a missão de perpetuar na história o evento pascal de Cristo. E por isso, mais uma vez, os discípulos são a imagem viva da igreja. De novo, imagem do nosso batismo. O batismo nos torna discípulos de Cristo. Então agora, os discípulos carregam em si uma missão importante, de anunciar ao mundo o Evangelho, de anunciar ao mundo aquilo que a palavra fecundou. Os discípulos agora têm a missão de também fecundar, porque lhes foi dado isso. Mas os discípulos sabem que são frágeis, são limitados. E por isso, na conclusão do texto lucano, nosso Senhor garante que os discípulos poderão continuar a obra, sétimo ponto,
como testemunhas. E as testemunhas precisarão da força do alto, porque sem a força do alto, os discípulos não conseguem testemunhar a grandeza desse acontecimento. E a força do alto é a celebração do Pentecostes, o próximo domingo. É o Espírito Santo quem nos torna testemunhas credíveis de todo o evento pascal. Por isso, agora os discípulos, primeira leitura, não podem ficar olhando para o céu. Aquele que subiu vai descer. Enquanto ele não descer, a nossa missão é continuar a obra dele. Não é ficar olhando para cima. É arregaçar as mangas e anunciar a novidade que ele trouxe. E por isso, cabe aqui na solenidade da Ascensão, assumirmos aquilo que a Ascensão tem de mais forte, ou seja, o testemunho. É o nosso testemunho que vai dar credibilidade a tudo aquilo que foi vivido. É tanto que foram passados mais de 2000 anos e a igreja continua aqui dando o quê? O testemunho. É o testemunho que a sustenta. E por isso, na história, nós precisamos de testemunhas fiéis, verdadeiros do evento pascal de Cristo. E é aqui que estão os apóstolos, é aqui que estão os santos e santas, é aqui que está o povo de batizados, que também deve buscar, pela graça que lhe foi dada, de também ser membro do corpo, de enquanto membro do corpo, corresponder com uma vida santa, para também poder chegar na meta, o céu. Eis aqui, amados irmãos e irmãs, os elementos que fundamentam a solenidade da Ascensão. Nessa Santa Missa, vamos pedir a Nosso Senhor que nos dê a graça de não ficar olhando para o alto, mas de verdadeiramente sermos aquilo que Ele desejou e espera. Se Ele nos deu a dignidade de sermos membros do seu corpo, participantes de sua vida, e a vida dele está lá em Deus, todos nós aqui temos uma altíssima dignidade e uma altíssima missão a ser realizada na terra enquanto testemunhas. Por isso, mesmo sabendo que a nossa jornada aqui é passageira e que somos forasteiros na terra, e por isso peregrinos que caminham para a pátria verdadeira, enquanto a pátria verdadeira não chega, aqui precisamos continuar o que Ele nos deixou. Aquilo que celebramos, aquilo que cremos, aquilo que professamos, aquilo que testemunhamos, a nossa fé. Que Ele nos ajude, para que possamos fazer desta solenidade também a nossa, e verdadeiramente nos sentirmos corpo, cuja cabeça é Ele que está em Deus. Assim seja.